O Ministério da Cultura apresenta Exposição de Artes, Gastronomia também é arte, segunda edição, através da Lei de Incentivo à Cultura, palestra A Arte está em toda parte, como forma de democratização de acesso. A palestra se inicia com a imagem da educadora em um fundo neutro e ela fará uma breve descrição de seu aspecto físico. No canto inferior direito da tela, encontra-se o intérprete de Libras que usa uma camiseta preta. Durante a apresentação, a palestrante exibirá slides relacionados ao tema. Todas as ações da educadora serão lidas e ditas pela própria. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isadora Tito. Eu estou aqui com vocês hoje para a gente falar sobre esse assunto tão maravilhoso que é a arte. E o título dessa palestra é A Arte está em toda parte. Bom, eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelos um pouco abaixo dos ombros, eles estão presos, metade solto. Estou aqui com uma blusa colorida, que tem cores entre cinza, laranja, vermelho, rosa, e estou aqui para a gente falar sobre esse tema tão bacana, tão incrível, que é a arte está em toda parte. Mas antes de fazer essa gravação e essa conversa com vocês, eu dei uma passadinha na casa da vovó Maria. E olha só o que estava acontecendo lá. A vovó Maria faz um bolinho chamado bolinho caipira. E esse bolinho é uma tradição na família da Silva Costa. E a vovó Maria, tá, a gente tem aqui duas imagens. A fotografia da esquerda, a gente tem duas senhoras. Uma senhora mais baixinha, à esquerda, ela tá com uma tipóia no braço, cabelinho curtinho, grisalho, e amassando um bolinho. E mais à frente, agora do lado direito, a gente tem uma outra senhora. Essa primeira senhora é a vovó Maria, e ela tem 94 anos, e essa outra senhora é minha mãe, que é a Isis, que tem 74 anos. Então, a gente tem ali duas gerações fazendo um bolinho adaptado para que eu pudesse consumir um bolinho sem glúten. Então, isso é uma tradição e essa é uma das artes da vovó Maria, né? A arte culinária, que é tão importante para a nossa cultura brasileira. Ela é mineira, então esse bolinho caipira vem de muito tempo. Vovó Maria conta que cozinha desde os 13 anos. E esse é um bom gancho para a gente puxar essa conversa, né? A gente falar sobre as nossas tradições, sobre essa tradição oral também. Vovó Maria estava lá falando a receita para minha mamãe, para Isis, e contando os causos, né, da família, como se conheceram, ela e o marido. Vovó Maria é mãe da minha esposa, e falava muito do bolinho caipira, e aí a gente teve essa possibilidade de fazer uma versão adaptada desse bolinho. Mas, afinal de contas, a gente está aqui falando do bolinho da vovó Maria, o bolinho caipira, um bolinho mineiro, mas o que que é a arte? Acho que bacana também a gente começar pensando um pouquinho a respeito desse, desse conceito, né? O que que é a arte? Umberto Eco, que é escritor e filósofo italiano, aborda a arte como um processo aberto e dinâmico, enfatizando a importância da interpretação do receptor e a relação entre a obra e o contexto cultural e histórico. Ele questiona a ideia de uma definição única e fechada de arte, defendendo que a obra artística não é algo acabado, mas sim um campo de possibilidades em constante transformação.
uma telinha antes aqui, ó. Humberto Eco mostra a relação intrínseca com o hábito, a forma de ver, a cultura na qual a sociedade está inserida em determinado território e em determinado tempo histórico, e leva em consideração ainda a presença do autor, da autora, o processo que transformou determinado objeto. A obra apenas vive nas interpretações que lhe são dadas, e a ideia de arte muda continuamente segundo as épocas e os povos. Mas para que a gente precisa de arte? Ou ainda, para que precisamos de artistas, fazedores e fazedoras de arte? Nessa outra tela, a gente tem duas fotos. No canto superior esquerdo, a gente tem a imagem do Humberto Eco, uma imagem preto e branco, um homem de óculos, com uma armação grande, um chapéu, barbas grisalhas. E depois, a outra foto é da cantora Zélia Duncan. Ela está com uma blusa preta, o cabelo na altura, chega na altura dos ombros, um cabelo castanho. Os dois são pessoas brancas. E a Zélia Duncan, ela tem um texto muito interessante que fala sobre a vida em branco. Se chama Vida em Branco. Você não precisa de artistas? Então me devolve os momentos bons, os versos roubados de nós, as cores do seu caminho. Arranca o rádio do seu carro, destrói a caixa de som, joga fora os instrumentos e todos aqueles quadros, deixa as paredes em branco, assim como a sua cabeça, seu céu de cimento, silêncio cheio de ódio, armas para dormir, nenhuma canção para ninar, e suas crianças em guarda, esperando a hora incerta para mandar ou receber rajadas. Você não precisa de artistas? Então fecha os olhos, mora no breu, esquece o que a arte te deu. Finge que não te deu nada, nem um som, nem uma cor, nem uma flor na sua blusa, nem Van Gogh, nem Tom Jobim, nem um Gonzaga, nem Diadorim. Você vai rimar com números, vai dormir com raiva e acordar sem sonhos, sem nada. E esse vazio no seu peito não tem refrão para dar jeito, não tem balé para bailar. Você não precisa de artistas? Então, nos perca de vista, nos deixe de fora desse seu mundo perverso, sem graça, sem alma. É muito bonito, né, esse texto da Zélia Duncan, quando ela fala vida em branco, e você pensar tudo que a arte representa, e em todos os locais que a gente pode encontrar a arte, né? Porque, de fato, ela está em toda parte. Então, aqui a tela em branco, né, que a Zélia Duncan fala nesse texto, a vida em branco, a gente tem aqui uma moldura colorida, mas o centro da tela, ela está em branco. E assim estavam as paredes da minha casa, acredita? Eu mudei de casa recentemente, e as paredes da minha casa estavam assim, em branco, como está essa parede atrás de mim. Mas agora, quando eu olho para a direita, eu vejo isso, exatamente essa imagem que está aqui. Bem no canto inferior esquerdo, tem um tecido que é a rede, que fica sempre enroladinha ali para a gente colocar lá fora no quintal. Aí depois tem uma caixinha de madeira logo acima, que tem algumas chaves, mas tem uma obra que é um barquinho de Miriti, que é lá do Pará. Aí, pendurada nessa caixinha de madeira, tem 3 outros trabalhos de outros artistas, que são 2 pássaros e o beijo, 2 meninas se beijando, também em Miriti. Na parte superior dessa caixinha de madeira, onde a gente pendura as chaves na entrada de casa, tem também um beija-flor. Um beija-flor aqui, essa parte mais
branquinha ali do lado da plantinha, é um beija-flor feito em feltro, e ele está justamente beijando uma flor nesse momento. Depois a gente tem uma bandeira verde escura, que não dá muito para ler agora aqui na imagem, mas está escrito Ser Selvagem. É de uma artista visual, que a gente vai falar sobre ela depois, que é a Mariana Farceta. Logo abaixo a gente tem a obra, um desenho de um artista paraense, que são bem-te-vis. Então ele desenhou esses bem-te-vis de diversas formas, olhando para cima, olhando para o lado. São 4 imagens de pássaro, mas dos movimentos desses bem-te-vis. E logo ao lado, a gente tem uma fotografia que foi trabalhada, a foto da Eli Hobbs, e essa artista visual, ela também faz bordados na imagem. Então, sim, mesmo dentro de casa, a arte está em toda parte, né? Eu olho para a minha parede e tenho quadros, quando a Zélia Duncan fala, retire os quadros, né? Pare de ouvir música, né? Ou mesmo isso, quando você vai fazer um prato tradicional ou da nossa tradição, da nossa cultura, isso é uma forma de arte, abrir a geladeira e ver os ingredientes todos ali e fazer uma transformação, né? É a ação, aquilo que Humberto Eco fala, né? É a ação, né, humana, e depende do olhar, e depende do tempo histórico. Deixa eu ver, é isso mesmo? É isso mesmo. Aí a gente entra nesse papel incrível que é a educação, né? Tem uma frase maravilhosa, que uma grande educadora, Isis Gonçalves, repete, que é: eu só cuido daquilo que eu amo, eu só amo aquilo que eu conheço, e eu só conheço aquilo que me mostram. Essa é uma das funções da educação, e essa junção da educação com a arte é muito importante. A educação é em si artística. E a arte... Vou fechar aqui meu microfone, que às vezes o áudio não fica tão bom, né? A gente vai ouvir agora, então, o Paulo Freire, num texto sobre, colocaram no Dia da Educação, ele falando da função e dessa relação entre a arte e a educação. A educação é em si artística. E a arte, quando ela desafia a curiosidade estética, o gosto da boniteza, ela é altamente pedagógica, entende? É interessante porque há umas relações, precisamente porque são relações que se realizam no corpo da natureza do ser da prática educativa e que fazem com que as duas coisas que se relacionam sejam, ora, um caminho da educação, ora, um caminho de si mesma. A educação vira caminho também. E quando alguém vem e diz, e a especificidade? Eu digo, olha, eu ando à procura de um sujeito que acha a especificidade absoluta da educação. Eu não achei ainda, e tenho procurado muito. Muito lindo, né? Paulo Freire falando, esse homem calvo, com barbas brancas, o cabelo também aqui de trás comprido, branco. Bom, vamos agora falar então sobre algumas possibilidades que a gente tem também de trabalhar esse tema da arte que está em toda parte, também nas escolas. E uma das ideias já é essa provocação, né, de a gente pensar o que tem na minha casa que é artístico, né? Quando eu tenho um ramo de flores, de folhas, que alguém foi lá fora e pegou no jardim e juntou e transformou, né, num arranjo. Quando eu tenho, por exemplo, essa parede com quadros, né, ou mesmo a própria moda, né, ou os acessórios que a gente pode usar, tudo isso é arte, né? E tem aqui uma fala muito maravilhosa da Conceição Evaristo, falando sobre o trabalho que ela desenvolve da escrevivência, essa nossa grande autora brasileira,
Aqui tem uma imagem da Conceição, que é um frame do vídeo. Ela tem os cabelos grisalhos, é uma mulher negra, que está com um brinco, os cabelos grisalhos e crespos, e ela tem um brinco grande, branco, uma camisa preta com traços aí em amarelo e azul. E eu vou colocar um trechinho também de uma fala da Conceição Evaristo, para a gente pensar possibilidades para trabalhar a literatura também com alunas e alunos. A poesia, a prosa, nasce muito marcado, aliás, muito marcado, não, profundamente marcado pela minha experiência de mulher negra na sociedade brasileira. É uma escrevivência que se dá realmente através dessa vida, né, que é a vida do povo negro, homens, mulheres, crianças. Eu sou Conceição Evaristo, professora aposentada do município do Rio de Janeiro e escritora. O meu material literário é um material que está profundamente ligado às experiências, né? Às experiências dessa coletividade negra. E é interessante porque talvez essa crítica literária não acredite que a experiência negra que nós, autoras e autores negros, que a nossa experiência, que a nossa vivência possa ser matéria de ficção. Isso é muito contraditório porque nós vamos ver várias obras da literatura brasileira que usam como temática ou que se inspiram, inclusive, nas culturas africanas ou afrodiaspóricas para construir esse texto literário, né? Eu acho que um grande exemplo se você pensa os tambores de São Luís do Montelo, ou se você pensa em Vivo o Povo Brasileiro, ou se você pensa nas obras de Jorge Amado, em que as culturas negras estão presentes como temáticas. Enfim, dá para a gente ouvir muito tempo, né, a Conceição falando, e aliás, eu deixo aqui essa indicação também, né, para a gente entrar aqui no YouTube, e a gente tem muitos vídeos da Conceição Evaristo, falando justamente sobre esses atravessamentos nos cânones que a gente tem da nossa cultura brasileira, né, e da cultura em geral, mas principalmente artística, e é interessante a gente perceber como todas essas bandeiras que a gente vem levantando, elas se entrelaçam com a arte. Então, quando Humberto Eco está falando lá na frente, né, lá no comecinho, como a gente leu, a respeito de que a arte é muito viva, e ela vai se moldando, principalmente através dos tempos, depende do olhar, depende de quem faz, de como faz, né? Então, fica aqui também uma possibilidade de trabalhar esses temas, esses assuntos, com os alunos e com as alunas, né? Escreverem, só o fato de você se audiodescrever, você já cria todo um pensamento de propriocepção, né? Para você dizer a respeito de você, para você pensar. Então, ela fala sobre essa experiência, né? Que tudo que ela escreve vem dessa experiência, né? Eu penso que isso é uma coisa interessante. Qual é a dor e a delícia desses alunos e dessas alunas de serem quem são, né? E de professores e professoras também, né? Fazer esse exercício de uma escrita, às vezes pode ser até um fluxo narrativo, mas com um tema como esse, e depois ler um trabalho da Conceição Evaristo, por exemplo, né? Enfim, eu trouxe aqui algumas possibilidades para a gente ouvir outras pessoas falando a respeito desse tema, que eu acho muito importante.
Então, vamos ouvir alguns artistas falarem sobre o tema A Arte Está em Toda Parte. Aqui a gente tem duas imagens, né, duas fotos, duas fotografias de um fim de tarde, de um pôr do sol, né? À esquerda, a gente tem um pôr do sol bem definido, a gente vem bem lá no fundo, na linha do horizonte, a imagem está lá dividida, né? Para cima, o céu com cores alaranjadas, azuis mais para cima, e para baixo da linha do horizonte, a gente tem toda uma paisagem, né? Uma vegetação, e essa foto foi tirada de um ponto muito importante aqui da cidade de Atibaia, onde eu moro, Atibaia, São Paulo, que é a Pedra Grande, né? Que é um monumento histórico, um patrimônio histórico que a gente tem natural, que é a Pedra Grande. Então, um fim de tarde, numa visão de lá, que pode se transformar da própria fotografia, é uma das nossas artes, mas pode ser transformada também numa pintura, pode ser transformada numa maquete, enfim, tem muitas possibilidades, né? Mas logo ao lado, a gente tem uma imagem urbana do centro da cidade de Atibaia, uma cidade do interior, mas a gente vê os postes. De um lado, a gente uma imagem interessante, porque do lado esquerdo a gente vê postes, né, os fios de alta tensão, e do lado direito a gente vê grandes árvores, né, árvores altas, e o chão é de paralelepípedo, a gente tem ali um carro estacionado, mas bem ao fundo a gente vê um pôr do sol, um céu que foi pintado, né, ali a gente tem aqui tons até, inclusive, de lilás, de laranja, de rosa, e acima o céu azul ainda, né? Então, essa é uma imagem que com certeza pode inspirar, como eu falei, muitas coisas, dentre elas canções, como o próprio Caetano Veloso, né, que compôs essa música em 1975, que fala muito desses momentos de fronteira, né, entre o pôr do sol, o nascer do sol. É uma canção que muitas pessoas conhecem, chama Canto do Povo de um Lugar, e que fala, né, todo dia o sol levanta e a gente canta ao sol de todo dia. Fim da tarde, a terra cora e a gente chora porque fim da tarde. Quando à noite a lua mansa e a gente dança venerando a noite. Então, dependendo de onde a gente está, a gente pode também ter outros tipos de inspirações, né? No caso do Caetano, que é um grande compositor brasileiro, né? A gente tem essas imagens que ele salta, né, na canção e descreve e trazendo sensações também, né? Eu sou uma cantora e eu trago aqui para vocês, nessa outra tela, um trecho de um videoclipe, é uma música que eu compus, chamada Praia Grande, em parceria com o compositor paraense Renato Torres, um trabalho que eu tenho chamado Pé de Pássaro, e a gente está há 12 anos fazendo um trabalho autoral entre o norte e o sudeste, e um dia eu mergulhei na praia, o Renato estava por lá, e era um fim de tarde também, e eu ouvi as ondas cantarem uma melodia para mim, que era ah, 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 era isso que eu ouvia das ondas do mar. E rapidamente a gente saiu do mar e compôs essa canção, então vou colocar um trecho para vocês ouvirem de Praia Grande, que sim, a arte está em toda parte, mas a gente também pode produzir arte a partir do olhar, a partir da sensibilidade, de trabalhar o sensível, né? Quando a gente fala de trabalhar a arte na escola, é da gente conseguir aquecer esse olhar para a sensibilidade, né?
Vou colocar aqui para vocês, então, um trechinho de Praia Grande, para vocês conhecerem. No céu do mar, as ondinas vão sorver, tragar todo o coração. Vem cá, entrar, Iemanjá chamou pra vir morar no profundo mar que sou, e é na mancheia da tarde a findar que a praia grande ecoa seu cantar. Mãe d'água grande arrasta o sonho em sal e sabe aonde o mar vai Maravilha, então um trechinho aí de uma música que foi composta a partir desse olhar, né, da gente ter um trabalho com a sensibilidade, né, aflorar, acordar os sentidos, para que a gente possa trabalhar com a nossa sensibilidade. Bom, eu vou colocar aqui então, agora nessa outra tela, a gente tem a imagem, uma foto de um artista chamado André Raimundo. Ele é um artista que mora no interior paulista, já morou muito tempo, ele é de São José dos Campos, morou muito tempo em São Paulo, fez belas artes, enfim, artista visual, mas também da literatura, ele é poeta, e também da música. O André Raimundo é um compositor, e eu vou colocar aqui para vocês ouvirem um pouco dessa provocação, quando eu perguntei para ele, a arte está em toda parte, como é isso? E ele me mandou 2 áudios, eu vou dar o play desses áudios para vocês. O André Raimundo está aqui numa foto, num dia ensolarado, atrás dele tem um céu azul, algumas casas, umas árvores, ele é um homem quase calvo, né, tem o cabelo e a barba, uma barba grande, grisalha, está de óculos escuros, é um homem negro. Vou colocar aqui o áudio do André para vocês. Olha, eu não sei muito bem se o que a gente entende como arte hoje está em toda parte. Mas se a gente partir do princípio da cultura e do cultivo, né, a gente pode pensar que tudo é construção humana, né? O Estado, as instituições, os conceitos, as histórias, a literatura, as artes, as religiões. Então, acho que talvez sempre na ideia de um conceito ampliado de arte ou numa ideia de um conceito de arte que a gente não sabe nem o qual nasceu essa coisa das linguagens artísticas, né, que vem se construindo através do tempo, né? Então, acho que aí também fica a minha provocação. Eu tinha um amigo que sempre falava assim, a arte é e não é. Então, acho que nesse sentido, ela é e não é, né? Porque a gente tem um entendimento de arte hoje do nosso tempo, né? Ao mesmo tempo que a arte também, ela é inefável, ela é intangível, ela é
etérea, ela é ontológica, ela é vasta, ela é dinâmica, ela é contraditória, ela é transcendente. Ela é uma maneira de falar com os mortos, né? Quando você lê um livro escrito, sei lá, há 500 anos atrás, ou você vê a escrita cuneiforme, ou a escrita lá dos egípcios, tipo, você está falando com gente que não está aqui há trocentos anos, né? Você vê as pirâmides, né? Ou você lê um texto grego, ou você lê qualquer coisa aí. Pô, tem coisa, né, de milhares e milhares e milhares de anos atrás, com pessoas que já não estão aqui há muito tempo, pessoas que a gente também nem sabe quem é. Ou quando você olha a Mona Lisa no museu, né? Leonardo da Vinci passou 10 anos com aquilo ali debaixo do braço, desenvolvendo a técnica da pintura óleo, e que ele julgava que aquilo era a técnica perfeita. E há quanto tempo que ele não está aqui no planeta Terra e as pessoas vão lá conversar com ele dentro do Museu do Louvre, né? Então, eu acredito assim, teria muita coisa para falar, né? E se não existe, né, um outro mundo, né? Se a gente está aqui e é essa maneira, de repente, de um universo vasto e infinito pensar e não tem um além-vida e não tem vida em outro lugar, o que eu acho muito improvável, mas tudo que a gente constrói, no final das contas, também é uma obra de arte, né? Eu estou dentro de um apartamento que foi pensado e que foi construído por pessoas, né? Com base em projeto. Então, isso precisa de manutenção, né? E se isso é bem construído, isso também tem um caráter perene, né? Também tem toda essa coisa daquilo que você constrói e daquilo que sobrevive. Então, acho que fica assim, a arte está em toda parte. Eu acho que aquilo que sobrevive à própria vida do humano, né, que consegue atingir uma perenidade que também não é eterna, né, acaba sendo muito maior que a vida humana. E assim, um complemento, assim, eu acho muito interessante essa perspectiva do que fica, né, ou de falar com os mortos. Um exemplo, assim, por exemplo, né, os Beatles não existem há quantos anos, né? Mas se tornaram uma grande empresa, né? Dentro do próprio sistema capitalista, né? E você tem toda uma discografia. E isso você pode aplicar para qualquer obra que se torna, né? Perene, vai atravessando os tempos, né? O Chopin, ou pode pensar, sei lá, na Elza Soares, né? Você pode ver ela cantando qualquer hora no YouTube, ou pode acessar a discografia dela no Spotify, né? Então eu acho que esse lance da arte, né, de ser o que fica, no final das contas faz a arte estar em toda parte. E hoje a gente ainda tem esse lugar do poder econômico, de poder acessar não só a arte que está viva acontecendo hoje, quanto tudo aquilo que passou e que sobreviveu, né? Por sabe-se lá, né? Por N motivos também. Então, aqui a gente ouviu o André Raimundo, né, nessa perspectiva, trazendo a questão do mercado, trazendo a questão das redes, das mídias, né. Hoje a gente pode, né, ouvir pessoas que não estão mais aqui, mas a gente tem registros, por exemplo, como ele falou da Elza Soares, dos Beatles, não sei, a gente tem essa possibilidade, de repente, entender também esse arquivo, né, midiático, como uma cápsula do tempo, né, e como trabalhar essa cápsula do tempo também tem grandes possibilidades, né, para a gente realizar esses trabalhos com alunas e alunos. Bom, nossa próxima artista aqui é a Mariana Farceta, lembra que eu falei que a Mariana fez aquela bandeira que eu tenho aqui, do ser selvagem, tem uma pantera, e ela é uma artista visual também, ela é de São Paulo, se mudou para Atibaia e desenvolve um trabalho muito bonito, e além desse trabalho visual que a Mariana trabalha com aquarelas, enfim, pinturas, ela também trabalha com arte urbana, faz painéis na cidade e tudo mais, ela também tem um trabalho muito importante com acessibilidade.
da arte. Eu vou colocar aqui 2 áudios, então, da Mariana, sobre essa provocação do a arte está em toda parte. Oi, amiga. Quando eu te ouvi, eu fiquei pensando nessa questão do olhar, porque eu acho que tudo pode nos convidar, né? Pensando nesse campo das artes visuais, tudo pode nos convidar a processos, a inspirações, a, não sei, coisas que vão nos levando a poéticas que nos interessam, né? Esse olhar do artista para as pequenas coisas, para as curiosidades, para os gestos, para as belezas, para as cores. Acho que o olhar, mas uma resposta bem visuocêntrica, pensando que eu sou uma artista visual, né? E por falar nisso, a audiodescrição da Mariana, ela tem aqui, a gente tem uma imagem, né, uma foto também, um dia ensolarado, mas ela está imersa ali, tem por toda parte folhagens, folhas, parece que ela está num jardim, sentada num banquinho de madeira amarelo, ela está com um vestido vermelho, a gente vê quase que a Mariana inteira nessa foto, né, ela tem no braço esquerdo, na verdade, um pavão tatuado, né, em azul e verde, aquele verde claro, uma mulher branca, esse vestido vermelho tem um decote que está com um óculos, o óculos que a Mariana usa, ela tem o cabelo ondulado, tem brincos grandes, um sorriso largo, também está usando um batom. E aí, o segundo áudio dela. Eu tive um encontro lá com o Desvio Padrão, aí teve uma palestra de uma professora surda, Fernanda, que é da FEFELESTE, e ela contou que ela descobriu que a sacola de plástico no vento fazia som, e ela adulta, porque pegou uma sacola e ficou, estava carregando e ventou, e aí começou a vibrar. E aí ela falou para a amiga dela, isso faz um som? Ela falou, faz um som. E aí a amiga mostrou para ela como assobiar com um plastiquinho da bala. E eu fiquei tão encantada com essa história que cheguei inspirada, fiz uma animaçãozinha até. Então eu acho que tem a ver com esse sentido aberto ao sensível. Aquilo que a gente falava, né? Acordar a sensibilidade, né? E a Mariana, sendo uma artista visual, foi fazer uma animação. Ela fala do Desvio Padrão. O Desvio Padrão é um coletivo que tem na cidade de São Paulo que trabalha com a arte e acessibilidade. Aqui a animação. Ela fez justamente com essa ideia, né, de fazer som com papel de bala. Enfim, são possibilidades. Você vê que a arte está em toda parte. E quando a gente vai falar justamente também trazer os assuntos e os temas da acessibilidade, a gente precisa olhar, né, para essa outra forma de ver, de encontrar com a arte, né? Eu acredito que uma das possibilidades que a gente tem de trabalhar com alunas e alunos, né, na sala de aula e também fora dela, enfim, oficinas, despertando, né, esse olhar, essa percepção. Essa é uma palavra que eu queria chegar nela, essa percepção para a arte, né, para o sensível, porque é a partir daí que a gente consegue desenvolver os caminhos, mas sejam eles quais forem, né, a gente falou de literatura, a gente já falou de música, e agora a gente está nas artes visuais. Bom, vou colocar agora o áudio aqui da Carmen Alhoé, que é uma artista que trabalha com um material muito interessante, e é o cimento concreto.
A gente tem aqui uma foto da Carmen trabalhando, mas logo de cara na tela a gente tem esse concreto que está uma parte cinza e uma parte já pintada de azul, e tem um furo nesse concreto, que a gente vê vários materiais ali, com pregos, né, e parafusos, mas a gente vê a mão dela pintando, e um pouquinho lá no fundo, um pouquinho do rosto dela, né, ela tem olhos claros, é uma mulher branca, 60 a mais, e que desenvolve esse trabalho com o concreto. Bom, eu olho o cimento e vejo sempre arte, né? Ele é bruto, rígido, um material que pode ser considerado frio, e ao mesmo tempo, quando você coloca ele num molde, seja num molde comprado, mas seja num, num material reciclado que você encontra em casa, na rua, que é o que eu uso muito para as minhas obras, ele vai criando caminhos, ele se molda, ele se transforma, e isso dá muita alegria de ver esse material tão rígido, tão bruto, se transformar nessas peças. Eu gosto muito de trabalhar com esses materiais inusitados, folhas, cimento, materiais reciclados. Eu gosto muito, e eu acho que isso é a gente enxergar a arte em todos os lugares, né? E aqui na nossa próxima tela, eu tenho um vídeo da Carmen. Ela é uma artista espanhola e brasileira, né, catalã, mas mora no interior paulista. Ela desenvolve essas esculturas, essas peças, e o vídeo que a gente vai assistir é justamente ela mostrando para a equipe de acessibilidade. A gente tem ali na imagem, a gente vai ver a Carmen, que eu já audiodescrevi, mas também a Marlene, que é uma mulher também 60 a mais, que é cega, uma mulher negra. Ela está com uma blusinha regata amarela aqui no vídeo, a Carmen está com um macacão roxo, e atrás tem alguns quadros, enfim, mas ela vai audiodescrever. A equipe de acessibilidade, né, foi trabalhando com a audiodescrição de uma das obras da Carmen, que ia para uma exposição. Estão na casa da Carmen, e é bonito esse momento em que a Marlene vai tocando na peça, ouvindo a audiodescrição já pré-feita, e ela vai dizendo se era isso mesmo, mas vai descobrindo, né, essa imagem. E esse é um momento de muita sensibilidade, né, porque você está fazendo uma tradução de uma peça, de uma obra de arte, para uma pessoa não vidente. Então, é bem interessante esse momento, né, em que, e as obras todas eram táteis, né, então é bem interessante como elas estão preparando, né, essas obras para serem audiodescritas. De luz. É um molde de lanterna. Ah, é? É. Eu ia adivinhando. Aqui é a parte da lanterna onde ela tem a luz, né? Uhum. Aí você descendo, você vai ver o botãozinho aqui de acender. Nossa, eu não ia saber, não. Se não falar. Por isso que tem que ter audiodescrição, né? Falada, tudo pra gente. Fala de novo, Letícia. Dessa parte aqui, ó. Que eu tava conversando. Então, não li tudo. Você não leu ainda, Eu né? parei porque eu já corrigi aqui. Então, Tá. é uma escultura em argamassa branca, Sim. com formas que se assemelham a tubos arredondados verticalizados. São todos na vertical. Ok? Sim, sim. Essa obra representa um ser místico aquático. O corpo é representado por uma lanterna, os respiradores pelos tubos, e do lado direito há um círculo com um botão que representa a cabeça.
À direita da escultura, há formas que representam as garras. Eu não soube dizer muito bem. É aqui, né? Isso, exato. Um círculo então. E aí tem uma outra imagem muito interessante, um outro vídeo, deixa eu ver se ele está aqui na nossa próxima tela, ou se faltou, acho que é esse daqui mesmo. Com pinos pretos que entregam as formas ao longo. E ela vai se deparar com uma outra obra, e é muito interessante observar a Marlene tocando essa obra e percebendo essa obra. Vou dar o play aqui para a gente. Folhadas pontiagudas, fundadas em folhas de palmeiras. Ai, que linda esse desenho. A disposição das formas semelha. Não, tem coisa aqui. Se semelham. São semelhantes, acho que faltou um verbo aqui. A disposição das formas são semelhantes a folhas e foram inspiradas em pássaros voando. Gente, que lindo. Nossa, se a gente não vê, a gente não acredita que com concreto, cimento faz essas coisas, não é, Letícia? Que linda, Que todo gente, mundo acha parabéns. concreto, cimento só para uma obra, uma coisa dura, né? Assim, Gente, né? muito linda, muito, muito, muito linda. E pensar mesmo em fazer, né, com cimento, né? Muito, Foi muito uma linda. ideia sua. Né? Eu comecei fazendo vasinhos, né? Vaso, porta canetinha, tudo. Aí falei, nossa, mas dá para fazer coisas diferentes, né? E aí fui fazer Todas elas Joguei muita coisa tipo fora. folhas, né? Tudo é em formato de folhas. Faz parte do processo. De criação. São todas folhas de uma palmeirinha que tinha aqui no fundo Não de precisa casa. falar que ela é no ferro, nada disso, né? Com esse... Ela é a base Esse de aqui ferro. do lado. Isso. Posso dizer que ela está numa base retangular de ferro. É, porque tem aqui, ó, um tipo de um parafuso aqui do lado. Isso, tem os parafusos aqui. Isso eu Exato. disse, que tem parafusos. Ah, então não precisa, né? Que ela Porque- tem alguns. Eu não disse parafuso, eu disse pinos pretos. Pinos mas acho que é a pretos, mesma corta, coisa, né? né? Nós vamos colocar... Vai colocar uma porque é outra. tipo parafuso, né? É um parafuso, É isso. isso eu posso dizer. É um parafusos. E tem porcas também, Tem. entendeu? Arruelas e portas. Tem o sentido. Muito Ela sentiu tudo isso. Então, bonito, né? E a Carmen também falar que essas palmeiras, essas folhas que ela moldou com concreto, são da casa dela, né? Então, é isso, a arte está em toda parte, né? Agora tem um outro trabalho de uma fotógrafa, chamada Marcela Alvim, e eu vou falar para vocês o que ela colocou no Instagram dela, esse trabalho, que chama-se O que eu vi e o que eu fotografei. Uma proposta para exercitar o olhar fotográfico em 2 etapas. Primeiro, observamos o ambiente e registramos a cena como ela aparece aos nossos olhos. Depois, olhamos de novo, com mais atenção, intenção e sensibilidade, e escolhemos um detalhe, um elemento que nos toque de forma mais profunda. A segunda foto é mais elaborada, mais específica, é quando deixamos de apenas ver para, de fato, criar, porque a arte é singular, cada pessoa enxerga e sente de um jeito, e fotografar é justamente isso, transformar o que se sente em imagem. Então, vamos para esse trabalho aqui da Marcela Alvim. Então, a gente tem 2 imagens na tela, né? Do lado esquerdo, a gente tem uma imagem mais ampla da cidade, a gente vê uma calçada, um arbusto logo no primeiro plano, com um muro de algumas casas, mas mais para o meio da imagem a gente tem um gari varrendo a rua, e atrás dele um carro branco passando, outras árvores, outras casas, um prédio lá no fundo, pessoas caminhando. Na imagem da direita, é uma imagem colorida, a imagem da esquerda. A imagem da direita, a gente tem em detalhe o gari. Ele tem uma roupa azul, que a gente vê na outra imagem, mas aqui é uma imagem preta e branca. Então, a gente vê essas listas que tem no uniforme, e também a gente consegue ver um detalhe que na primeira imagem não aparece muito,
que é uma das faixas, né, da faixa de pedestre. A gente vê a vassoura, o concreto, né, ele está de chapéu, né, uma imagem que pega ele um pouco de cima, a gente não vê direito o rosto dele, a gente só vê ele com as luvas, né, o uniforme, a bota, o cimento, o chapéu, enfim, bem interessante essa foto da Marcela. Essas próximas duas imagens, a gente tem aqui do lado esquerdo, essa imagem mais ampla, como ela falou, né, aquilo que eu estou vendo. Então, o que ela estava vendo? Ela estava vendo um portão de ferro, escrito o número, né, 517A em metal, e um portão que tem, logo a parte de cima tem o céu e tudo mais, mas ainda é encoberto um pouco por esse portão. Mas no meio do portão, além da fechadura, tem um vão, um quadrado, e a Marcela, na foto da direita, ela se aproxima desse vão, desse quadrado. Então, a gente tem uma moldura criada pelo próprio portão, e quando ela se aproxima e faz a foto do que tinha nesse vão, do que ela consegue observar nesse vão, é uma casa com com um pequeno jardim, uma bicicleta encostada na parede, né, e a gente vê o telhado, a casa, né, quase que completa, assim, a fachada, e a parte de trás a gente ainda consegue ver que tem um verde, talvez tenha uma montanha ali atrás. As duas fotos são coloridas. E agora, a gente tem nessa próxima tela, nesse slide, a gente tem, nossa, sim, faz tempo, gente, vamos lá. A gente tem nessa próxima tela a foto de uma fachada de uma casa que é um sobrado, e que tem ali também um portão com texturas diferentes, né, um losango também, que tem a possibilidade, ele não é um portão inteiriço como é o outro, né, ele é vazado, mas a gente tem ali um losango e outras partezinhas em triângulos, assim, formando esse portão em extensão, e a gente vê uma casa, também um sobrado, como eu falei, com tons de areia, né, e a gente vê um pouquinho do céu com as nuvens, enfim. Na foto detalhe, a Marcela utiliza aqui o preto e branco novamente, com luz e sombra, né, a gente consegue observar justamente o detalhe desses losangos que eu falei, vazados, em que você consegue perceber a luz do sol, como ela trabalha com essa textura, né, como ela atua nessa textura do portão. E ver também as partes escuras, né, o cinza onde fica a sombra. É bem interessante esse trabalho da Marcela Alvim. Aqui tem uma imagem da Marcela está com uma câmera, né, olhando na frente do espelho, fazendo um autorretrato, uma camiseta azul marinho, ela tem uma tatuagem no braço esquerdo também, que fica à mostra, ela tem os olhos claros, é uma mulher branca, está usando uma franja, ela é ruiva, está com o cabelo preso. E aqui é um trabalho oposto, né, em que a gente vai primeiro para o detalhe e depois para a foto ampliada. Esse daqui foi o meu trabalho em relação a essa proposta da Marcela Alvim. No quintal tem esse mandacaru, mas aqui na imagem a gente não vê que é um mandacaru. A gente vê apenas uma imagem com um verde, né, com uma textura diferente, ondulada, com um pontinho ali, e uma parte vazada, né, dessa folha, que mostra o que tem atrás, que é uma parede terracota. E aí, a imagem desse mandacaru inteiro, né, todo, ele é grandão, né, esse mandacaru aí, esse cactus, e tem ainda um gramado, e atrás a parede terracota. Então, ideias práticas para trabalhar o olhar. Realizar um trajeto, seja de casa à escola. A gente começou dentro de casa, lembra? Então, que trajeto a gente pode fazer, de repente, de casa à escola, ou até um outro local, um local de trabalho,
ou uma caminhada pelo seu bairro, que eu percebo ao turistar, ou seja, a olhar como se fosse pela primeira vez em meu caminho. Esse olhar do turista, esse olhar do flaneur, esse olhar de quem vê tudo com frescor, com a lente do sensível, né? Isso que a gente vem falando, ele traz outras possibilidades, né? E o que pode já ser arte ou algo que vai inspirar, né? Ou sensibilizar para que você realize um trabalho artístico. Pode ser, inclusive, pode ser um prédio, né? Um patrimônio histórico, ou algo, um projeto moderno, né? Que tenha, aí falando da arquitetura, né? A gente pode pensar também no paisagismo, que imagens que são criadas a partir, de repente, de um jardim, ou de uma praça, enfim, existem muitas possibilidades, e a própria arte urbana, né, que vai fazendo as intervenções no campo, né, do centro mais urbano, quando a gente fala das cidades, né, porém, aqui, quando eu saí para turistar, na cidade de Atibaia, eu encontrei 2 ternos de Congo, uma época do ciclo natalino, em que as congadas tomam as ruas. Nesse ciclo, é sempre uma alegria quando a gente sai pela rua e se depara com a congada aqui. A gente vai ver um vídeo, 2 ternos, o terno rosa e o terno verde, aqui da cidade de Atibaia, ocupando essa rua e fazendo essa dança, que é uma tradição, né, popular daqui do município e de muitas cidades, tanto enfim, do Brasil inteiro, mas principalmente São Paulo e Minas, a gente tem os ternos de Congo, as congadas. Aqui no começo, então, eles têm uma dança, né? Eles levam espadas, eles têm os tambores, tem a viola, o violão, né? Na verdade, são os violões aqui, né, que vão passando. A gente tem depois crianças vestidas, né, de congadeiras mirins, sendo levados pelos seus pais, pelos seus avós, dentro, né, dessa transição que elas fazem, né, uma congada entra na outra, perpassa a outra, é um momento muito bonito. E aí, andando pelas ruas da minha cidade, eu também me deparei, aqui a gente tem 2 imagens, e me deparei com artistas realizando um trabalho numa praça aqui da cidade, chamada Praça Renata Palottini. É uma das poucas praças com o nome de mulher aqui da cidade de Atibaia. A Renata era uma artista, ela já faleceu, mas é uma artista incrível da dramaturgia brasileira e também poeta e professora, deu aula há muitos anos também na USP, e ela morava de frente a essa praça, no Jardim dos Pinheiros, e aí então essas artistas realizando esse trabalho de arte urbana. Então na imagem são 2 fotos que a gente tem aqui, na verdade 3 que foram coladas, né? A gente tem, na primeira imagem, à direita, a gente tem à esquerda, a gente tem 3 artistas, ali é um trecho dessa praça, uma praça verde, né? Uma praça que não tem asfalto, ela é toda de grama e árvores, então a gente vê aqui uma artista agachada, que é a Mariana, que eu já fiz a audiodescrição dela, Mariana Farceto, estava com o cabelo mais curtinho, ela está abraçada com o cachorro, a Vida, que era o cachorro da Renata Palottini.
ela é uma caramelo, a vida. Aí tem esse totem, que tem um estêncil criado pela Simone Cis e a Kátia Lombardo, que são as outras duas artistas vestidas de preto, do outro lado do totem. Então, tem a Mariana e a Vida, do outro lado, a Kátia Lombardo e a Simone Cis, e ela escreveu nesse totem, ela se lagou no mundo, porque está diante de um lago. Então, tem o trabalho das duas, né, o estêncil do rosto da Renata, e também de um trecho da casa da própria Renata Palottini, que elas desenharam juntas, montaram juntas esse estêncil. E na foto da direita, a gente tem o totem na parte da frente, o totem na parte de trás, que esse eu já audiodescrevi, mas na parte da frente é o trabalho da Mariana Farceta, que ela desenhou a Vida, né, essa cachorra que pertencia a Renata e agora está com a Mariana, com corações olhando para essa placa da praça, escrito Praça Renata Palottini, com a imagem da Renata, e tem, se não me engano, um verso aqui da Renata. Bom, sim, se a gente tinha alguma dúvida, né, a arte está em toda parte. Compreender a arte no sentido amplo e sensível da palavra e observar a arquitetura, a jardinagem, a culinária, a moda, o artesanato, tudo que incluir uma ação com intenção, exprimir um pensamento, um sentimento, ou mesmo uma habilidade ou uma tradição. Isso, inclusive, faz parte da política pública atual, através da Lei Cultura Viva, que reconhece trabalhos de mestres e mestras populares e coletivos culturais, além de pequenos espaços que promovam saraus, exposições, ensaios. E então, como a escola, ou como um projeto, pode incentivar a percepção dos alunos e alunas para as ações que acontecem em seu bairro, em seu território, em seu município? É possível realizar mapeamentos online ou através do próprio território e identificar a arte e assim trabalhar esse olhar sensível e humano dentro da escola e para com sua comunidade. Essa é uma boa provocação também, né? Ir atrás de artistas, né, da cidade, do município, do local, às vezes na própria família, né, tem gente fazendo arte. Então, é interessante, de repente, fazer pequenas entrevistas, conversas, trazer esses artistas para debater com alunas e alunos, é uma possibilidade interessante. Outra ideia interessante dessa provocação, a arte está em toda parte, é a tradição oral, ou a contação de histórias. Ela pode ser presencial ou, hoje em dia, um simples áudio. Você pode solicitar a alguém da família que lhe conte ou que relembre um caos ou uma história, uma cantiga infantil, ou até uma receita a uma amiga, um amigo, familiar, mas principalmente alguém de outra geração, pois a convivência harmoniosa e criativa também é uma arte, ainda mais nos dias atuais. Então, que a gente precisa de tanta tolerância. Vou colocar aqui, então, esse chamado para esse daqui eu pedi para minha mãe, que é uma arte educadora, Isis Gonçalves, para ela contar um trechinho de uma história muito interessante. Um agradecendo o outro pela contradança. Como é que foi essa história? É muito linda, né? Pena que eu esqueci o nome do jornalista, mas ele tem livros publicados e tudo mais. Então, ele é uma pessoa muito tímida e ele morava numa travessa da Avenida Paulista, quer dizer, mega, super movimentada. E um dia ele desceu da rua, estava saindo do prédio, deu de cara com uma moça na frente dele, né? Que fica aquela situação, passa você primeiro, não, passa pela esquerda, passa pela direita, e ficou aquele troca de passes, e um ia para um lado, o outro também ia para o mesmo lugar, e não conseguiam se ajeitar. Aí a moça fez um gesto com a mão para ele parar, aí ele parou, ela deu a volta, né, por ele,
Falou, muito obrigado por essa linda contradança, por essa contradança nessa linda manhã. É muito singelo, mas a gente imaginar a cena, né, deve ter sido muito bonita. Aí ele escreveu a respeito disso, né, fez um artigo de jornal falando sobre essas pequenas surpresas que acontecem na vida e que são um respiro, né? São um suspiro, assim, de delicadeza que acontece no nosso cotidiano e muitas vezes a gente não tem percepção disso, né? Tem gente que poderia ficar irritada com isso e a pessoa não, né? Em pleno dia de semana, naquela correria toda, daquele momento, daquele lugar, no entanto, ela levou pela leveza, né? Muito obrigado, cavalheiro, por essa contradança nesta linda manhã. Muito bom, né? Que a gente tenha sempre possibilidade de ter essas inspirações e esses suspiros gostosos. Beijão! Ah, essa história é ótima. Eu acho que eu vou... Gente, foi uma alegria estar com vocês até aqui, nessa jornada que é só um sopro, né, em cima de um assunto tão bonito, com tantas possibilidades, com tantas histórias para se contar, né? A arte é muito interessante por conta disso, né? A gente tem sempre esse olhar, ele conta uma história, né? Ele diz sobre alguma coisa. Então, em tantos suportes diferentes, né? A fotografia, a literatura, o desenho, o teatro, a música, a gente tem muitas possibilidades, ou uma escultura, né? A gente passeou por todas elas, então eu agradeço essa contradança que a gente possa ter bailado junto aqui nesse momentinho, embora eu não estou ao vivo, né, online com vocês, mas é um momento que não está sincronizado, mas eu espero que esse carinho que eu tenho por esse assunto possa chegar até aí para vocês. Então, é um conteúdo criado por uma pessoa real, a partir de pesquisas em livros, experiência prática e sites com estudos e pensamentos criados por pessoas reais. Esse trabalho que a gente pôde desenvolver nesse momento. Eu agradeço esse tempo que a gente esteve aqui em conexão, utilizando o melhor das plataformas virtuais, e deixo aqui, caso você tenha interesse em enviar suas experiências, partilhar algum dos seus trabalhos, porque tenho certeza que de todos os professores e professoras, ou mesmo alunos e alunas que estejam, né, acompanhando essa palestra, com certeza vocês já desenvolveram trabalhos muito bonitos e sensíveis. Então, se vocês tiverem interesse, ou também tirar alguma dúvida de alguma menção que eu tenha feito aqui, segue aqui o meu e-mail, Isadora Tito, Isadora com S, Tito, T-I-T-T-O, @gmail.com, ou também pelo Instagram, @Isadora Tito. Foi um grande prazer passar esse tempo junto com vocês, falando sobre esse assunto que eu gosto demais da conta, e espero que vocês também possam aproveitar um pouco desse conteúdo e espalhar arte por toda parte, perceber a arte que está em toda parte. Um abraço, evoé e bons trabalhos.